Vamos ao vivo agora, 12 horas e 5 minutos. Vamos com Tamires France, que acompanhou hoje no Ministério Público uma audiência envolvendo o Ministério Público Estadual e a Companhia de Saneamento de Sergipe. São vários assuntos. Mas, Tamires France, qual foi o assunto hoje e o que ficou definido? Olha, Ricardo, o assunto que foi tratado hoje foi referente à cobrança na fatura por média de consumo. É um tipo de cobrança feito que, por meio dessa audiência, ficou proibido que a DESO imita a fatura dessa maneira, salvo duas situações. Uma das situações é quando o idômetro está quebrado e a outra situação é quando a população não permite que a DESO acesse ao idômetro. Somente nessas duas situações, aí sim, a DESO poderá cobrar, emitir a fatura por média do consumo. Em qualquer outra situação não é mais permitido. Aqui está com a gente a promotora de justiça, doutora Eusa Missano, que mediou a audiência e traz as informações atualizadas para a gente. Eram muitas as reclamações de pessoas que traziam a denúncia aqui dizendo que a fatura estava emitida por média de consumo em diversas situações. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo, a todos os telespectadores. O Ministério Público recebeu realmente uma representação, por isso nós instauramos um inquérito civil. Esse inquérito ele teve toda a sua tramitação regular e foi hoje firmado esse ajuste em audiência, no sentido de que a DESO não mais emita nenhuma fatura, nenhuma ordem de serviço por média de consumo, salvo os casos específicos de fraude no hidrômetro, quando o leitorista estiver diante do hidrômetro e detectar que haja furo ou qualquer tipo de procedimento que indique fraude, ou na possibilidade de o próprio usuário, consumidor, não permitir o acesso ao leitorista. Fora isso, mas o consumo foi menor, mas não girou, o hidrômetro não girou. Sim, o usuário, o consumidor, pode estar 30 dias de férias, 60 dias de férias, não utilizar, tem que cobrar pelo que está registrado no hidrômetro e não média de consumo. A partir de agora, então, com essa decisão já estabelecida, com esse ajuste feito pelo Ministério Público Estadual, se a população, se o consumidor perceber que essa cobrança por média de consumo continua sendo feita, como é que os consumidores devem agir? Duas situações. Foi estabelecido nesse ajuste o prazo de 30 dias para adequação de todo o sistema da companhia à luz do que diz a legislação e, portanto, daquilo que foi pactuado hoje no Ministério Público. Então, aí teremos esses 30 dias. E uma situação que é importante ser anunciada também é que, mesmo na hipótese da empresa detectar, por exemplo, a existência de fraude ou até mesmo emitir pela média de consumo, pela informação de que o usuário não permitiu acesso, ainda assim é possível que esse usuário vá até a companhia e possa refutar essa informação e, a partir dali, tentar fazer a emissão da sua nota de serviço, da sua fatura, pelo que está registrado no hidrômetro. São as possibilidades, mesmo nas exceções, há a possibilidade desse usuário também dialogar com a companhia no sentido de se cobrar pelo valor que está ali existente. Lógico, a exceção grande se houver realmente uma indicação de fraude já comprovada. É muito importante que a população possa requerer, esse direito caso haja alguma falha, e o Ministério Público está aqui para atuar. Exatamente. Nós vamos, todo o procedimento de fiscalização, todas as vezes que nós formamos um ajuste, logo depois nós instauramos um procedimento administrativo para acompanhar aquilo que está sendo ali cumprido. Então, a população hoje realmente é o fiscal necessário, caso não haja cumprimento, que pode realmente informar o Ministério Público. A gente tem aqui uma outra informação, Ricardo, que está sendo atualizada para a gente por meio da promotora em relação às feiras livres em Aracaju. Existem aproximadamente 30 feiras livres na capital em situação inadequada e a Promotoria de Defesa do Consumidor trata e já exigiu há algum tempo a readequação dessas feiras, principalmente no quesito relacionado à refrigeração de alimentos, de origem animal. Você lembra, Ricardo, que realmente esse assunto vem repercutido desde o ano passado e que o Ministério Público Estadual pediu a readequação das feiras? Lembro sim, é uma situação bastante complicada, tem toda uma cadeia, tem os matadores, tem as feiras livres e as feiras livres daqui de Aracaju, até foi feito um acordo, inclusive na Justiça, para fazer uma licitação. O que ficou definido? Que novidade você traz para a gente, Tamires?
Então, uma audiência pública ocorrerá no próximo dia 19, mas já existe uma informação importante. Amanhã, às 8h30 da manhã, na sede da Insurb, vai ser dada a ordem de serviço para o início dos balcões e todo esse quesito relacionado à refrigeração de produtos de origem animal. Não é isso, promotora? O Ministério Público, nós ajuizamos uma ação civil pública, na verdade são duas ações, uma para ocorrência da licitação, essa está com o doutor Eduardo Matos, que é responsável pelo serviço de relevância pública, e outra pela Promotoria de Defesa do Consumidor, no que diz respeito à questão das condições sanitárias. A Vigilância Sanitária apresentou laudos de vistoria de todas as feiras livres aqui de Aracaju, apresentando irregularidades sanitárias gravíssimas, inclusive no que pertine aos produtos de origem animal que estavam sendo comercializados sem refrigeração. Então, essa ação ela foi ajuizada, ela ainda está em tramitação. No próximo dia 19, já que houve o procedimento licitatório, nós teremos uma reunião envolvendo a Vigilância e a Insurb, no sentido de garantir, já com a emissão dessa ordem de serviço, nessa reunião que será realizada amanhã, no gabinete do presidente, né? Quais as feiras que já estarão aptas, né, a receber os balcões frigoríficos. A informação que nós tivemos é que os balcões já chegaram, portanto, são 5 lotes de feira, todas elas serão padronizadas e esses balcões frigoríficos também instalados. Pelo menos é isso que pede o Ministério Público na ação civil pública. É uma medida que assegura principalmente a saúde da população. A gente agradece à promotora. Em qualquer momento, Ricardo, você pode voltar a nos chamar, porque a promotora está aqui à disposição da TV Atalaia e à disposição da população para trazer esclarecimentos necessários e que impactam na vida das pessoas. Obrigado, Tamires. É porque as pessoas, quando começam a falar sobre esse assunto, principalmente com relação à companhia de saneamento, começam a mandar mensagem. Por exemplo, o pessoal lá do São Conrado mandou mensagem que eles passaram as últimas noites, o pessoal trabalha pelo dia, limpando o esgoto. Eles pagam taxa de esgoto, mas eles passaram a noite limpando. Tem imagem, pode colocar aí, limpando mesmo lá. Inclusive, a TV Atalaia já esteve lá e eles disseram: Ricardo, vocês falam, a companhia de saneamento vem, desobstrui o esgoto, quando chega 2 dias depois, tudo volta a ficar normal. E eles passaram os últimos 2 dias limpando lá a comunidade. Aí eles disseram assim: o que a gente pode fazer? Porque a gente está pagando taxa de esgoto, mas o esgoto sempre entupido. Então, saúde que é bom para a gente, nada. E outro assunto, Tamires, que daqui a pouquinho a gente vai falar, não seriam essas imagens, foram as imagens que eu botei hoje do pessoal trabalhando ontem à noite lá no São Conrado. E outro assunto é com relação a uma outra taxa, que eu não sei se essa taxa é também como taxa de esgoto, passada pela Assembleia, que é taxa de reposição asfáltica. Ah, tem que cobrar mesmo. Então, mas isso já é lei, já é regulamentado? Se possível, Tamires, daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto com você e a doutora Elza Missano, direto do Ministério Público. Olhe bem, eu deixei Tamires France lá com a promotora Elza Missano, porque as pessoas participando aqui com a gente, com relação à situação de várias taxas que estão sendo cobradas pela companhia de saneamento. Tem a taxa de esgoto, ela é regulamentada, é lei, só que estou recebendo o pessoal do Santa Maria, recebendo o pessoal do São Conrado, que diz assim: olha, aqui tem, mas a gente está limpando o esgoto aqui, tudo estourado. E a gente está pagando essa taxa de esgoto dessa forma. Eles mandaram o vídeo, o pessoal lá do São Conrado, limpando à noite. O pessoal trabalha pelo dia, à noite vai limpar, porque eles disseram assim: a gente não aguenta. A gente não aguenta. E quando a gente fala com vocês aí da TV Atalaia, a companhia de saneamento até vem para cá. Eles mostraram foto pro pessoal, mas 2 dias, 3 dias depois, tudo volta de novo. Aí o pessoal está preocupado. E diz: tem mais, tem também a taxa de reposição asfáltica. Quanta taxa é essa? Essa é uma empresa pública ou privada? Vamos ao vivo com Tamires France, que continua lá no Ministério Público Estadual. Com você, Tamires. Isso, Ricardo. Primeiramente, vamos explicar um pouquinho sobre essa situação que famílias do bairro São Conrado têm vivenciado, de ter que limpar todo o esgoto da região com as próprias mãos, com o trabalho físico pessoal. A promotora está aqui para explicar essa situação específica do bairro São Conrado. O Ministério Público tem alguma informação sobre essa realidade? Sim. Lamentavelmente, né, esses fatos vêm acontecendo, mas isso já faz parte de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público. À época, não havia ainda toda a rede de esgotamento sanitário sido implantada. A população reclamou no Ministério Público há vários anos atrás. Nós já ajuizamos uma ação civil pública. Houve o compromisso da companhia de implementar todo o sistema de captação e tratamento de esgoto dessa região.
Nós temos um problema sério com relação ao São Conrado, é que muitos moradores ainda não interligaram, melhor dizendo, a sua rede interna à rede pública. Então, continua jogando o seu esgoto na rede pluvial. E aí causa todos esses transtornos muito grandes. Mas isso não significa dizer que problemas como esses só são ocasionados por conta da não interligação. Então, diante da denúncia que foi firmada, né, o Ministério Público vai instaurar um procedimento administrativo, nós vamos comunicar, cientificar a companhia de saneamento e nessa notificação também pedindo que preste esclarecimento para saber se realmente é o fato da não interligação das unidades consumidoras ou se há um problema realmente na captação e no tratamento do esgoto aí do bairro São Conrado. Se for um caso específico da não interligação, como é que essas pessoas devem proceder? É de responsabilidade dos consumidores, da população do bairro São Conrado fazer essa interligação ou não? Qual é o procedimento? A interligação das suas unidades consumidoras à rede pública, sim, é de responsabilidade dessas unidades consumidoras, mas a solução de problema por não funcionamento adequado da rede de captação não é de responsabilidade dos consumidores, é de responsabilidade da concessionária. Então, por isso o Ministério Público irá notificar, não precisa, se as pessoas quiserem formalizar a denúncia na página do Ministério Público através da ouvidoria, pode ser feito também. Mas é de responsabilidade nossa. A partir do momento que a gente sabe do problema, adotar as providências de ofício, isso será adotado, né? Isso será providenciado com a instauração da notícia de fato, aqui de ofício, para que a gente possa apurar de quem é efetivamente essa responsabilidade. Se é um problema, é um vício na prestação do serviço, ou se é por conta da não interligação de algumas unidades consumidoras. Se for uma falha na prestação do serviço, tem que ser readequado. Sobre a taxa de reposição asfáltica, que foi um questionamento apontado aí pelo Ricardo, pela população. Essa taxa de reposição asfáltica, ela deve ser paga pela população? Eu ia, inclusive, explicar isso, que eu fiquei devendo ao Ricardo, né? E aí, já na sua resposta aqui, amanhã nós teremos audiências com a DESO, são 4 audiências extrajudiciais que nós teremos. Uma delas vai tratar da questão da taxa de religação, né? E a outra da possibilidade de composição de tratativas conciliatórias aí para resolver o problema da população. E uma delas, Ricardo, eu não esqueci, nós já estamos também para discutir a questão da recomposição asfáltica, daquela cobrança que foi apresentado pelo telespectador quando eu estive aí ao vivo com vocês. Mas não estou esquecida não, amanhã a gente dá essa resposta para todos vocês. Muito obrigada, então, à promotora de justiça, Elza Missano. Lembrando que amanhã aqui no Ministério Público vão ocorrer 4 audiências envolvendo a DESO e uma delas vai tratar sobre essa taxa de recomposição asfáltica. Vamos entender melhor esse assunto. Ricardo? Obrigado, Tamires França. Obrigado à promotora Elza Missano pela participação. O telespectador também. O telespectador, quando mandou sobre essa taxa, ele disse: Ricardo, eu quero saber se é lei. Porque a taxa de esgoto, toda vez eles é lei, os deputados aprovaram. E essa taxa, porque é tudo taxa. Taxa. Tem a taxa de rateio, que também está lá no Ministério Público, a Justiça discutindo esse assunto. Taxa. Paga-se tudo na DESO. É uma empresa pública, é uma empresa privada, particular. Paga-se tudo praticamente hoje em dia. Tudo. Então, e o pessoal do Santa Maria, Ricardo está falando da rede de esgoto, manda a DESO vir aqui na rua 26, mandou foto, mandou tudo estourado. E lá também eles estão começando a pagar taxa de esgoto. Lamentavelmente, o serviço não está sendo adequado. É isso que a gente está levantando a questão.